Do exercício 2, que é esse exercício aqui, leia ele direitinho. Vou explicar aqui de forma resumida o que ele está falando lá nesse exercício. Você tem essas 5 circunferências que estão dentro desse quadrado, de tal maneira que essa circunferência aqui, ela é concêntrica ao quadrado, ou seja, ela está bem no centro aqui desse quadrado, que significa que o centro dela também é o centro desse quadrado. E eu tenho outras 4 circunferências que, além de ser tangente a essa circunferência que está no centro, elas também são tangentes a os lados respectivos aí do quadrado, da forma que está aqui no desenho, tá bom? E ele quer que a gente determine o raio dessas circunferências, que aliás elas são congruentes, ou seja, se eu determinar o raio dessa daqui, por exemplo, então eu sei o raio de todas elas, tá bom? E aí, de dado, ele nos dá o tamanho do lado do quadrado, que é 32 vezes 2 mais 1. Repare que eu acabei de desprezar aqui a unidade de medida em metros. Por quê? Porque todas as suposições que eu vou fazer aqui, elas vão ser já em metros, para me acompanhar essa unidade de medida que estava aqui do lado do quadrado. Então, se eu achar, por exemplo, o resultado, obviamente ele vai estar em metros, beleza? O que eu vou fazer agora? Vamos imaginar na diagonal desse quadrado, tá? Que é esse segmento que está em verde aqui. A sua medida vale D, e repara que a diagonal do quadrado, ela passa pelos centros das circunferências. Como essa circunferência aqui, ela é concêntrica, ou seja, ela está no centro do quadrado, a diagonal que passa por esse centro também vai coincidir passando aqui pelos centros dessa circunferência. E como as outras têm essa propriedade de serem tangentes e estarem aqui tangentes ao quadrado, também tem como centro, né, esses pontos que estão sobre a diagonal, ou seja, essa diagonal ela passa coincidentemente por esses centros aí dessas circunferências. Eu vou fazer, para resolver esse exercício, vou fazer do jeito que eu estava fazendo anteriormente. Eu vou calcular a medida dessa diagonal de duas maneiras diferentes, tá? A primeira maneira que eu vou fazer é a partir dessas medidas aqui dos raios desse círculo. Repara que, como ela está passando pelo centro, né, ela compõe também o diâmetro, ou seja, ela compõe também os raios. Então, olha só, eu tenho aqui nessa diagonal esses segmentos em azul que são o diâmetro ou os raios da circunferência, tá? Então aqui, se eu chamar de R o raio dessa circunferência, como são circunferências congruentes, essas medidas aqui são iguais, eu tenho esses raios aqui que compõem a diagonal aqui desse quadrado. Eu posso calcular a diagonal desse quadrado da seguinte maneira. Eu vou contar o tamanho desse segmento aqui, que seriam dos raios, desse outro segmento aqui, que seria dois raios, né, que seria um raio e o outro raio, e esse segmento aqui, que seria o outro raio. E falta esse segmento aqui e esse segmento aqui, que a medida não é o tamanho do raio. Repara que ela passa do tamanho do raio. Então eu vou ter no total 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 a medida dos raios. Mais uma outra parte, que seria esses dois segmentos aqui que eu destaquei em amarelo. Tá? Esses dois segmentos são os segmentos que está faltando eu somar. E como que eu determino esses dois segmentos? Eu vou determinar da seguinte maneira. Eu vou pegar um dos raios dessa circunferência aqui, vou deixar ela paralelo a um dos lados e o outro também paralelo ao outro lado do quadrado, tá? Então tem um que está na horizontal e um que está na vertical. Repara que aqui eu formei um quadrilátero, né? Esse quadrilátero aqui, que tem os seus lados igual a R. Esse aqui vale R, esse aqui também vai valer R, já que esse aqui é o raio e esse aqui também é o raio, tá? E também esse quadrilátero ele tem 90 graus em todos os ângulos internos, porque eu decidi fazer raios que sejam paralelos aos lados consecutivos. Então esse quadrilátero aqui é um quadrado, então isso aqui é um quadrado, beleza? E esse segmento em amarelo aqui é a diagonal desse quadrado em rosa. E como que eu faço para calcular esse segmento em amarelo? Esse segmento em amarelo aqui, como você pode ver, ele é a diagonal desse quadrado em rosa. Tá? Então eu só preciso calcular a diagonal desse quadrado em rosa. E como que eu faço para calcular essa diagonal? Para calcular a diagonal de qualquer quadrado, eu só preciso pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Então significa que a diagonal desse quadrado aqui é R raiz de 2, que R é o lado desse quadrado em rosa. Tá? Então significa que o tamanho desse segmento aqui, que é o segmento que está faltando para completar aqui a minha diagonal, na verdade está faltando dois, né, dois deles, né, que é esse aqui e esse aqui. Basta eu somar na diagonal, além dos 4 raios aqui, eu somo mais duas vezes o tamanho desses segmentos aqui, que são iguais, que é R raiz de 2. A outra forma de calcular essa diagonal é eu fazer diretamente pelo lado do quadrado em que está essas circunferências. Então, para me calcular essa diagonal de outra forma, eu vou fazer o lado, que é 32 vezes raiz de 2 mais 1, multiplicado por raiz de 2, tá? Já que a diagonal de um quadrado é o lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2. Então, essa aqui é outra forma de eu ter calculado a diagonal. Como essas duas formas estão corretas, eu só preciso, então, igualar as duas, né? Então, como a diagonal aqui vale essa expressão e a diagonal também vale essa expressão, então esses valores são iguais. Aqui, rapaz, eu só preciso agora isolar esse R. Se eu pegar o raiz de 2 e multiplicar aqui dentro,
eu vou ter raiz de 2 que multiplica a raiz de 2, que dá 2, e raiz de 2 que multiplica 1, que dá raiz de 2, tá? 32, eu só fiz repetir. E aqui, nesse lado aqui, nesse segundo membro, se eu colocar o 2R em evidência, eu vou ter ele multiplicando por 2 mais a raiz de 2, tá? Repara que 2R multiplicado por 2 dá 4R, e 2R multiplicado por raiz de 2 dá 2R raiz de 2. Então isso aqui está certo. Ou seja, nos dois membros da minha equação, eu tenho 2 mais a raiz de 2. Então eu só preciso simplificar os dois. Simplifiquei os dois, sobrou 32 igual a 2R. O que significa aqui que o R é 16. Pronto, achei a medida do raio dessa circunferência aqui, beleza? O tamanho é 16 metros, tá? Por que é 16 metros? Porque eu omiti aqui a unidade, que era em metros, e como eu fiz todos os cálculos, supondo tudo que era em metros, então o resultado só pode dar em metros. Então o raio aqui vale 16 metros.